Bom dia, alunos do 7º ano. Essa semana, gente, eu vou fazer uma revisão com vocês. Uma revisão dos conteúdos das semanas anteriores. Eu vou falar de uma forma bem resumida todos os conteúdos que nós estudamos. Então, se alguém ainda não entendeu algum tema, se tiver alguma dúvida, é o momento de rever essas dúvidas, certo? Eu vou começar falando sobre os reinos. Na natureza, nós vamos ter 5 reinos: o reino Monera, o reino Protista, o reino Fungi, o reino Plant e o reino Animalia. O reino Monera é o reino em que estão presentes as bactérias e as cianobactérias. Esses seres vivos, eles apresentam como característica seres unicelulares, ou seja, que possuem só uma célula, e seres procariontes, ou seja, possuem uma célula bem primitiva, com um núcleo desorganizado, possui material genético sim, o DNA, mas esse material genético está espalhado pelo citoplasma e não organizado igual nos outros seres vivos. Então, as bactérias possuem membrana plasmática, o citoplasma e um núcleo bem desorganizado. O reino protista é um reino que já vai incluir seres eucarióticos, ou seja, já é uma célula bem complexa, né, com todas as estruturas e o núcleo organizado. Nesse reino estão presentes os protozoários e as algas. Os protozoários são seres heterotróficos e unicelulares. Então, os protozoários, eles não produzem seu próprio alimento, eles são heterótrofos e são unicelulares, só tem uma célula. As algas são aquáticas, mas elas já são autotróficas fotossintetizantes, ou seja, elas produzem seu próprio alimento. As algas podem ser tanto unicelulares como pluricelulares. Então, eu coloquei imagens aí de 2 algas, né? Uma unicelular e a outra pluricelular. E abaixo tem imagens de protozoários. Tem a ameba, tem o paramécio, tem o plasmodium e tem o trypanosoma. O reino fungi, gente, é o reino dos fungos, né? São seres eucarióticos, né? Já tem uma célula bem completa. Eles podem ser unicelulares ou pluricelulares. Os unicelulares vão ser as leveduras, que estão presentes nos fermentos biológicos, né? Então, nas nossas aulas anteriores, eu falei bastante sobre a levedura, que é utilizada para fazer massas, né, pães. E os fungos pluricelulares vão ser os cogumelos, as orelhas de pau e os bolores. Todos os fungos apresentam uma parede celular. Nos pluricelulares, as células estão agrupadas em filamentos que chamamos de rifas. O conjunto de rifas nós chamamos de micélio. Os fungos são heterotróficos e desempenham um papel importante na decomposição e reciclagem de nutrientes no ambiente. Os fungos podem ser classificados em 4 tipos: em predadores, em parasitas, em mutualísticos e em saprófagos. Os predadores, eles capturam pequenos animais para se alimentar. Os parasitas, eles parasitam protozoários, animais e plantas, causando doenças. Os mutualísticos, eles mantêm uma relação mútua com outro ser vivo, né? Por exemplo, tem fungos que se ligam às raízes de plantas, formando as micorrizas. E outro exemplo de mutualismo é o líquen, que é a associação de fungo e alga. E os saprófagos, eles se alimentam decompondo organismos mortos ou restos de seres vivos. Então, eu coloquei uma imagem aí de 4 tipos de fungos, né? Bolor, a orelha de pau, a levedura. Então, esses são os tipos de fungos. O reino plant tem como característica, as plantas têm como característica seres pluricelulares, ou seja, vão ser seres vivos que possuem várias células, são seres eucariontes
e são seres autotróficos, né? Produzem seu próprio alimento através da fotossíntese. Então, o processo da fotossíntese, a planta capta gás carbônico do ar, juntamente com água que ela possui nas suas raízes, e ela transforma essas duas substâncias em glicose, que é o seu alimento, né, que é o açúcar, e libera gás carbônico para o ambiente. Então, esse é o processo de fotossíntese, no qual ela se torna autotrófica, né? Ela produz seu próprio alimento. Ao lado tem uma célula de uma planta, com todas as estruturas parecidas com a de uma célula animal, só que com 3 estruturas a mais, que vai ser o cloroplasto, que é uma organela que produz a clorofila, que dá a cor verde para as plantas, o vacúolo, que ele armazena água para a planta, ele tem função de reserva de água, e a parede celular, que é uma parede de sustentação da célula da planta. A célula possui tecidos também, que nós já falamos nas outras aulas, tecido de revestimento, tecido de sustentação, tecido de condução, né, que transporta substâncias pela planta, né, que é o xilema e o floema, transporta água e sais minerais, e tecido de crescimento. Aqui eu coloquei os grupos de plantas, então nós vamos ter 4 grupos de plantas, nós vimos na aula passada isso. Então, as briófitas, as pteridófitas, as gimnospermas e as angiospermas. As briófitas são plantas de pequeno porte, são avasculares, ou seja, não possuem tecido condutor, elas vivem em ambientes úmidos. Elas podem se desenvolver diretamente no solo ou podem estar na superfície do tronco de árvores e rochas. Então, nós temos como exemplo os musgos e as hepáticas, como briófitas. As pteridófitas, o exemplo mais comum são as samambaias, né? Elas são vasculares, ou seja, elas já possuem tecidos condutores, né? Elas possuem raiz, caule e folha verdadeira, estruturas que as briófitas não possuem, porque as briófitas não têm raiz, caule e folha verdadeira, só estruturas que são parecidas, né? As folhas das pteridófitas se dividem em folíolos e na época da reprodução, as pteridófitas possuem nas folhas estruturas chamadas soros, que são pontinhos escuros nas folhas das pteridófitas. E nesses soros que são produzidos as estruturas de reprodução das pteridófitas, que são os esporos. Nós temos como exemplo a samambaia, né, a mais comum, avencas, licopódios e as cavalinhas. As gimnospermas, temos como exemplo mais comum o pinheiro do Paraná, né, as sequoias, cicas. Elas vivem em regiões de clima frio ou temperado. Elas vão apresentar sementes, estrutura que as duas que nós já falamos, briófitas e pteridófitas, não possuem, né? As gimnospermas já vão possuir sementes, mas as sementes são nuas, porque não há produção de frutos. As angiospermas são as plantas que nós encontramos em maior quantidade na natureza. Elas possuem raiz, caule, folhas, sementes e, diferentes das demais, elas vão apresentar flores e frutos, que é a característica principal da angiosperma, apresentar flor e fruto. As sementes, então, são protegidas pelo fruto. O desenvolvimento de estruturas da flor é que vai dar origem ao fruto. Eu coloquei aqui um exemplo de cada uma. Então, a primeira é uma imagem de um musgo, representando as briófitas. A segunda é uma folha de uma samambaia, representando a pteridófita. Abaixo, a gimnosperma, o pinheiro, né? Muito conhecido. E a última é com uma imagem de um fruto representando a angiosperma, né? Que são as plantas que existem em maior quantidade na natureza, as angiospermas.
Pessoal, então essa foi a revisão. Eu espero que agora vocês tenham entendido completamente o conteúdo. Eu quero que vocês façam as atividades. Qualquer dúvida, eu estou à disposição. Bom trabalho, gente. Até mais.